de votarmos em primeira a LOA da Câmara e logo em seguida a LOA da Prefeitura. Então, pedir a vocês um pouquinho de paciência, mas sairemos daqui hoje, se assim Deus permitir, com todas as questões resolvidas. Convidar o vereador Emanuel Rocha para fazer a chamada dos senhores edis. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Vereador Atratino. Presente. Vereadora Beni Brioli. Casota. Presente. Daniel Marques. Douglas Gomes. Douglas Gomes. Emanuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Jonathan Anjos. Jonathan Anjos, presente. Andrigo. Presente. Folha. Presente. Leandro Portugal. Leandro. Leonardo Jordano. Leonardo. Galo. Doutor Nazar. Presente. Marcos Sabino. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Presente. Renato Cariello. Renato. Vereador Renato Cariello. Está aqui. Professor Túlio. Verônica Lima. Senhor presidente, 14 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com proteção de Deus, estão abertos trabalhos, convidar o nobre vereador Fabiano Gonçalves a fazer uma leitura de um trecho bíblico e convidar todos os presentes de pé, por favor. Boa noite a todos presentes. Salmos de número 47. Deus, o Rei do mundo inteiro. Batam palmas de alegria todos os povos. Cantem louvores a Deus em alta voz. Pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande Rei que governa o mundo inteiro. Palavra do Senhor. Projeto de resolução 010/2022, relativo ao orçamento da Câmara Municipal para 2023. Ressaltar que o projeto tem 3 emendas. Emenda número 1 do vereador... Aliás, 6 emendas. 8 emendas. 8 emendas. 3 não. Tem 8, 2 por reprovação e 6 Só um por minutinho, aprovação. deixa eu fazer a leitura. Emenda do vereador Fabiano, que adiciona 4 milhões para a TV Câmara. É da comissão, Emenda presidente. do vereador Fabiano, Tudo da comissão de orçamento. que fica adicionado valor denominado energia limpa, valor de 1 milhão. Emenda também do vereador Fabiano, com relação ao processo digital, 1 milhão. Emenda do vereador, emenda aditiva, também do vereador Fabiano, relativo ao plano de carreira e salários. Emenda do vereador Fabiano, de 500 mil reais para a contratação de jovens para estados da CMN. Emenda número 6, também do vereador Fabiano, resultante montante de 500 mil reais relativa à manutenção da Escola da Democracia. E a emenda número 7, do vereador Casota, 1,5 milhão relativo ao sistema de votação do plenário. A 08, uma emenda da Comissão de Orçamento, de 2.520.000 da descentralização orçamentária. O parecer da Comissão de Orçamento é favorável à aprovação. Entretanto, parecer favorável às emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. São os pareceres favoráveis das emendas relativas à lei 010. Em discussão. Presidente, para Primeiro, o discutir... nosso douto presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Bem, presidente, em primeiro lugar, presidente, retificar que as emendas não são minhas. As emendas são dos membros da Comissão de Orçamento e Finanças e os que participaram das reuniões. Então, presidente, primeira coisa, nós vamos fazer menção às emendas desta casa, uma vez que na LOA desta casa tem 2 programas, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação, que com o PCCS, que foi votado em dezembro, né? Aliás, foi votado
no final do período legislativo, primeiro semestre, foi publicado 19 de agosto, teve vetos, foram votados os vetos dia 14 de dezembro, e então entramos no período para pagamento do PCCS. Assim sendo, nós, da Comissão de Orçamento e Finanças, identificamos que os dois programas Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação perdem a significância, porque esses dois auxílios foram incorporados como vencimentos nas contas dos funcionários estatutários dessa casa, né? Então, ficou sobrando essas rúbricas, nós, então, fizemos as emendas. A emenda 1, TV Câmara, 4 milhões. O que consiste essa emenda? Consiste no sistema de monitoramento, no sistema eletrônico do painel, né? Painel eletrônico, painel para as votações. Consiste na TV, canal UHF da TV Câmara da Alerj, onde as nossas sessões plenárias passarão a ser transmitidas pela TV Câmara, em um convênio com a Alerj. Consiste também na questão tem uma outra questão da TV. Painel de votação. Isso posto, presidente, esse é o primeiro case que a gente entende que é relevante. O segundo é de energia solar. Essa casa gasta uma fortuna por ano com luz. E nós temos a condição, e o presidente já está de posse do estudo de energia solar nessa casa. Ah, mas o prédio é tombado pelo IFAM, pelo INEPAC, pelo decreto municipal. Não importa. Já temos prerrogativa de prédios tombados que tiveram autorização para a colocação dos painéis. Então, nós colocamos R$1 milhão. O projeto ficou em torno de R$1.200.000, mas é fácil a gente fazer um remanejamento orçamentário de R$200 mil para contemplar esse projeto. A terceira é uma emenda importante que a gente dá um escopo, de fato, à escola da democracia. Nós temos muitos servidores que vêm trabalhar conosco no gabinete dos nossos... Vêm trabalhar conosco, vereadores, que vêm nos assessorar no nosso gabinete, que não conhecem da dinâmica de uma casa legislativa. São técnicos, mas que não conhecem da dinâmica administrativa. Então, o intuito com esse programa é nós fazermos o quê? Fazermos com que as pessoas tenham condições de aprenderem sobre a dinâmica da Casa Legislativa. A quarta emenda, presidente, nós pedimos para tirar, nós fomos recusada, porque entendemos que ela já foi contemplada no plano de cargo, carreira e salário. A quinta emenda é a ampliação do programa de estágio. Nós ampliamos o estágio de 500 para 1 milhão, porque entendemos que deu muito certo essa política de estágio. Nós temos 2 estagiários por gabinete. A previsão é que nós conseguimos ampliar para 3, né? De 2 passarmos para 3. E temos visto, eu destaco aqui, tem o Breno, que é estagiário nosso lá do gabinete, tem a Cássia, né? Pessoas que estão trabalhando, se dedicando, e essa oportunidade ímpar que nós concedemos. A sétima emenda, presidente, era uma emenda do vereador Casota, até conversei com o nobre vereador, que ela foi incorporada a outra emenda da TV Câmara, então não fazia sentido. E, por fim, a oitava emenda, presidente, é que ela já tinha sido vista no ano passado, só que não foi regulamentada nem implementada. Nós a repetimos, que é a descentralização orçamentária individualizada. Isso posto, presidente, nós vamos entender que a LOA da Câmara, no percentual, no valor que foi publicado de 92 milhões, certamente, com os números que nós já fizemos, há previsibilidade de acréscimo aí de 4 a 5 milhões, e, se Deus quiser, já para o ano de 2023, os nossos nobres funcionários da Câmara Municipal de Niterói estarão sendo contemplados com um plano tão esperado de planos de cargo, carreira e salário. É isso, presidente, por isso que a gente vota pela aprovação das emendas 1, 2, 3, a 4 reprovada, porque já perdeu o sentido, 5, 6, a 7 reprovada e a 8 pela aprovação. Obrigado, presidente. Continue a discussão da matéria.
Vai ter mais alguém? A princípio, não. Vossa Excelência pode falar. Não, olha só. Eu e mais alguns poucos vereadores somos vereadores já há algum tempo. Eu tive uma breve interrupção quando concorri à prefeitura pelo PSOL. Portanto, tenho uma experiência e uma convivência. Tenho uma convivência com o presidente Cal e outros vereadores de longa data. E não é de hoje que a gente luta pela valorização do exercício da vereança e o papel institucional da Câmara de Vereadores para as pessoas. Na sessão de ontem, nós chegamos, inclusive, a discutir isso. Por conta de uma matéria que saiu no jornal, cada vereador gasta 4 e tantos milhões, etc., etc. E a gente fez uma discussão a respeito disso. Eu acho que a Câmara de Niterói, repetindo o que eu já falei ontem, ela não deve ter vergonha do orçamento que ela recebe. Primeiro que não é ela que define o orçamento é definido por um percentual da receita corrente líquida que está definido na Constituição. Portanto, ou nós mudamos a Constituição, estabelecendo o orçamento tanto para a Assembleia Legislativa, quanto para o Congresso Nacional, Poder Judiciário, pelos deputados federais, ou acatando o valor do orçamento que é atribuído à Câmara, nós fazemos o melhor uso possível desse recurso do povo. Eu me lembro que, quando nós estávamos fazendo as discussões entre nós para definir os salários minimamente dignos para os gabinetes, uma discussão que houve nessa casa era de que isso pegaria muito mal perante a sociedade. Nós implantamos na estrutura dos gabinetes e das comissões permanentes uma estrutura de PCCS com mínimo de dignidade para o trabalho dos parlamentares, sejam chefes de comissão, seja da mesa diretora, e não houve na sociedade, muito menos no Ministério Público, qualquer crítica ao que nós estávamos fazendo. Eu já disse ontem que quando eu, o vereador Cal e Emanuel estávamos aqui pela primeira vez, unidade de medida no almoxarifado era punhado, um punhado de papel, não estou de brincadeira não, um punhado de clips, era um punhado disso e daquilo. Recentemente alguém reclamou, não sei se foi o vereador Douglas, que não tinha internet, teve um outro que reclamou... Não tinha folha também. Não tinha folha de A4 para escrever. Pois bem, o que significa descentralização administrativa na Câmara? Significa que, nem de longe chegando perto ao que é praticado no Congresso Nacional, sequer chegando perto do que acontece na Assembleia Legislativa do Rio, sequer chegando perto o que está acontecendo na Câmara do Rio, nós estamos implantando um sistema de descentralização administrativa em que cada gabinete de cada vereador terá um quantitativo de recursos para, mediante prestação de contas e sob a responsabilidade não do presidente da casa, sob a responsabilidade de cada gabinete de vereador, prestação de contas para o quê? Para contratar serviços de gráfica, para contratar serviços de comunicação, consultoria, para contratar serviços complementares de internet. Serviços esses que terão uma definição finita por mês, que se for gasto tem que prestar conta, e se não for gasto não acumula para o mês seguinte. Portanto, não é recurso financeiro colocado na conta de nenhum vereador
para que o vereador faça o que bem entender. Os gastos são bem definidos na resolução, as regras do jogo são bem definidas na resolução, o que é que pode ou não pode gastar, e, portanto, nós vamos introduzir uma nova era, um outro elemento de natureza cultural nas práticas dessa casa, e teremos todo o próximo ano para verificar e fazer balanço dos resultados positivos e resultados eventualmente negativos de nós termos adotado essa política. Tenho certeza absoluta, vereador Cal, vereador Fabiano, tenho certeza absoluta que ninguém da população vai nos questionar, e muito menos o Tribunal de Contas ou o Ministério Público do Rio de Janeiro, que olha o Poder Executivo e olha o Poder da Câmara, o Poder Legislativo, como poderes suscetíveis de controle externo. Então, eu tenho a mais absoluta segurança de que o bom uso que nós faremos dessa descentralização administrativa, pelo menos para os vereadores que assim o quiserem, resultará em melhores serviços prestados individualmente por cada vereador, a população que o coloca aqui e, como um todo, a Câmara Municipal de Niterói. Por isso, eu defendo com toda tranquilidade a votação da emenda 8 feita no orçamento da Câmara Municipal de Niterói. Obrigado. Vereador Douglas Gomes com a palavra. Presidente, para discutir, é um pouco repetido, né, do que foi falado na primeira discussão, deixando claro que o orçamento da casa ele não é colocado, não é determinado por nós vereadores, né? É referente a quantitativo de população, referente ao orçamento do próprio município, então é uma porcentagem atrelada a essa questão. Mas, claro, eu faço questão, presidente, de reiterar algumas ponderações, né, de forma até repetidas na minha primeira fala, sobre a primeira discussão. Avanços que nós precisamos tomar agora, enquanto Vossa Excelência, como presidente desse poder. Temos emendas importantes que diz respeito a avanços tecnológicos na casa, né? Precisamos avançar nessa questão, mas precisamos também avançar na forma estrutural. Como foi falado, me parece que tem uma emenda sobre a questão do monitoramento, vereador Fabiano, se não me engano. Ótimo, é muito importante, a minha preocupação com a segurança até dos próprios parlamentares, de quem convive, de quem trabalha dia a dia aqui nessa casa. Por exemplo, a gente tem um detector de metal que praticamente não funciona. Eu fui até pouco zoado pelo pessoal da segurança, que eu falei que o mais novo tem 78 anos, mas trabalham, né, são comprometidos. E daqui, claro, fazendo essa brincadeira, deixo um abraço de forma carinhosa a todos esses trabalhadores que só estão trabalhando, presidente. A maioria queria estar em casa, só estão trabalhando porque não tem um salário minimamente digno. É um salário muito defasado. Então, eles precisam, mesmo às vezes aposentados, estarem aqui dando o seu melhor, porque não foi dado um salário adequado a esses profissionais. E reitero a questão estrutural, presidente. Já falei com Vossa Excelência, referente ao portão. É um portão tombado, porque faz parte da casa. Muito complicado termos esses senhores na portaria tendo que fazer a abertura e fechamento desse portão. Então a gente precisa, o mais rápido possível, resolver, solucionar essa questão. A questão da segurança, como foi dito, e claro, a descentralização, presidente, das contas dessa casa. Eu tenho diversos questionamentos no que diz respeito a contratos. Eu trato com Vossa Excelência, eu questiono, pergunto, mando ofício, mando requerimento para Vossa Excelência. Vossa Excelência até o momento nunca se furtou em prestar esclarecimento a contrato A, B ou C nessa casa. Eu me preocupo com essa questão, porque não adianta somente nós, enquanto vereadores, nos preocuparmos com a prefeitura e fecharmos olhos para essa casa. Então nós temos questões importantes. No que diz respeito à descentralização, isso não vai ter nenhuma alteração no que diz respeito ao orçamento dessa casa. É apenas um direcionamento do montante que eu, enquanto vereador, falo por mim, não sei o que é feito. Então, cada vereador vai ter ali o seu recurso para poder prestar contas e usar da melhor forma. Por exemplo, muitas das vezes a gente precisa fazer uma
numa consultoria por conta de um contrato ou talvez por conta de uma obra, aí sim a gente precisa contratar alguém técnico, né? Talvez com pós-doc, alguém preparado para dar esse parecer. Isso é caro, vereador Paulo Eduardo. Não é fácil. Então a gente precisa recorrer ao mercado. Só que não tem como, porque a gente não tem como pagar isso, né? E isso atrapalha diretamente o nosso trabalho enquanto parlamentar. Certamente vai ajudar muito Vossa Excelência, porque, como eu disse, é muito trabalho para Vossa Excelência, então a gente vai ajudar Vossa Excelência a fazer essa administração aqui da casa de forma coesa, de forma séria. Somos 21 presidentes, como Vossa Excelência sempre repete, e certamente votaremos favorável a essa matéria e a todas essas emendas aí. Obrigado. Vereadora Bene, com a palavra. Obrigada, presidente. Presidente, primeiro de tudo, né, saudar aí as emendas da Comissão de Orçamento. Eu acho extremamente crucial a gente pautar na Câmara Municipal de Niterói, né, a gente pautar a questão da energia, das placas e uma série de elementos ecossustentáveis que vão agregar muito, Fabiano, para o desenvolvimento da Câmara, tanto a longo prazo para o desenvolvimento econômico da Câmara, né? Porque a gente sabe muito bem que depois de um certo ponto a energia ela vai passar a ser produzida e vai chegar uma hora que a gente não vai mais precisar da energia elétrica. E isso traz para a gente um horizonte de possibilidades mesmo, de pautar em discussão aqui dentro da Câmara o quanto que a gente tem pensado em elementos sustentáveis para o futuro de Niterói, começando a aplicar aqui na Câmara como modelo. E todas as outras emendas, eu acho que a gente está pautando iniciativas, né, muito relevantes no que se refere, né, ao futuro da casa. Eu acho que as questões de segurança elas são fundamentais e que bom que a gente está conseguindo, presidente, pautar isso aqui hoje. Isso traz um horizonte de possíveis melhoras para a Câmara, tanto na questão de segurança, quanto nas questões que permeiam uma série de elementos, não só para os parlamentares, mas para todo o quadro de funcionários da casa. É muito bom saber que a gente vai ter um lugar seguro, em um lugar que consiga acomodar todas as nossas pautas políticas, mas também os nossos anseios de segurança. E uma outra questão, para poder concluir, eu queria poder dizer que, né, eu acho que eu venho acompanhando a Câmara ao longo, né, de uma trajetória política, passei aqui já como assessora, hoje estou como parlamentar, pela primeira vez a gente vai conseguir permear dentro da Casa Legislativa um modelo que de fato consiga ter uma aplicação que façam com que os mandatos e as comissões dessa casa consigam ter direcionamentos que sejam reais na atuação na cidade. Né? Quando a gente fala, né, de descentralizar, de todas as questões que isso vai trazer e permear, a gente sabe muito bem que a gente vai conseguir ter um funcionamento nas comissões, um funcionamento nas atuações de fiscalização, nas atuações das comissões, né, de atendimentos, de acolhimentos de demanda, de encaminhamento dessas demandas com mecanismos e ferramentas que de fato consigam abarcar todas as nossas questões e anseios. Estou muito contemplada, né, com o que traz a Comissão de Orçamento. Acho que é um passo a se dar no que se refere ao avanço da democracia, ao avanço e desenvolvimento de um parlamento cada vez melhor. E que bom, presidente, saudar Vossa Excelência, que bom que a gente está fazendo isso na sua gestão, para que cada vez a gente possa ser exemplo de uma boa gestão, ser exemplo para os outros parlamentos, que é possível readequar o funcionamento de acordo com uma série de demandas. Entendendo também, né, que essa legislatura a gente teve uma renovação política
muito grande dentro do parlamento, Daniel, dessa casa, e é óbvio que as demandas, né, é óbvio que pensar a questão orçamentária, que pensar que os vieses orçamentários, eles também são de atuações políticas, de possível desenvolvimentos na política, e é muito bom que isso esteja acontecendo e que a gente esteja aqui, porque eu acho que é um marco histórico na Câmara Municipal de Niterói. Vereador Daniel, para a discussão. Presidente, eu queria primeiro lembrar que a gente tem uma responsabilidade junto ao Ministério Público sobre a realização em breve, depois do PCCS, dos concursos dessa casa. Quero dizer que tive uma experiência trabalhando na Comissão de Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde cada comissão, vereador Douglas, tem um técnico concursado na sua área peculiar. No transporte tem um engenheiro de trânsito concursado, no saneamento tem um concursado. E acreditamos que as comissões dessa casa deveriam ter também concursados aprovados para cada temática. Fundamental dizer da necessidade dessa casa ter, com óbvio, máximo respeito aos procuradores que aqui estão, um concurso para dar autonomia a procuradores servidores públicos. Estou aqui citando algumas das atividades que necessitam de pessoas com carreira, né? E é óbvio, sempre cumprimentando e agradecendo os servidores que aqui estão quebrando pedra para manter essa casa funcionando. Presidente, a gente vem, nesses 2 anos, falando sobre muitas coisas. Eu me lembro que eu e o professor Túlio sentamos, eu e o Douglas também, na época da votação da presidência, para elencar questões que a gente julgava fundamentais para aquela votação, presidente. E a gente precisa que parte delas caminhe no ano que vem. É muito importante que a gente tenha esse zelo e esse cuidado com a segurança nossa, dos trabalhadores daqui e da população quando frequenta, por exemplo, uma audiência pública. É fundamental que a gente dê transparência, mais possibilidade de trabalho com capacitação. Eu prefiro até usar o termo formação continuada para os servidores dessa casa. Fundamental que a gente olhe com carinho para todos os funcionários daqui e, quem sabe, até o final do ano, a gente consiga começar a discutir um edital de um bom concurso. Vereador Daniel, eu queria só pegar uma dedo da Vossa Excelência. Naturalmente, alguns avanços houveram nesse exercício de 2022. Dentre eles, a questão até dos estagiários, acho que é um grande avanço. Eu acho que a emenda do vereador da Comissão de Orçamento é muito pertinente. Acho também que durante esse exercício nós conseguimos que a Câmara de Niterói, esse patrimônio hoje, que agora é nosso, que é do município da cidade, que era um patrimônio que era cedido a nós, que em qualquer momento podiam fazer mas nós conseguimos. Entendo perfeitamente que precisamos ter mais avanços. Entendo que compartilhar, eu acho que é uma maneira muito relevante de todos aqui estarem presentes. Entendo também que eu sou um presidente que tenho defeitos, tenho erros, como qualquer ser humano, mas eu partilho muito da discussão, eu partilho muito de ouvir, para que nós tenhamos o ano de 2023 um ano melhor. Com relação ao PCCS,